Vamos abrir Romanos capítulo 6, verso 22. Diz assim a palavra de Deus. Agora, porém, libertados do pecado, transformados em servos de Deus, tendes o vosso fruto para a santificação e, por fim, a vida eterna. Amém. Oremos. Senhor, fala a nós, o teu povo. Ajuda-nos a entender, Senhor, o que o Senhor trouxe à igreja de Roma há 2000 anos atrás por meio do teu servo Paulo. Fala conosco também, Senhor. Mostra-nos realidades espirituais que nós temos negligenciados, que nós temos esquecido. E também, Senhor, descortina Jesus Cristo. Revela o seu Filho, o teu amor, àqueles que ainda não estão numa relação de paz contigo, Deus. E ainda olham para ti apenas como um juiz bravo e não como um Deus de justiça, como um Pai que enviou o único Filho para morrer na cruz por pecadores como nós. Fala, Senhor, a todos nós nessa noite, conforme a necessidade de cada coração. Em nome de Jesus nós te pedimos. Amém. Podeis sentar. Verso 22, dentro do capítulo 6, nós podemos entender como uma espécie de resumo de tudo aquilo que ele está falando no capítulo 6, que ele fala de ser perdoado, que ele fala de escravidão, ele fala de obediência, ele fala de ser liberto do pecado por meio de Jesus. De alguma maneira, Paulo, quando ele se aproxima do final desse capítulo, ele entende, quando está escrevendo para a igreja de Roma, que ele precisa sintetizar tudo aquilo que ele falou até agora numa súmula. E ele faz isso nesse verso 22. Mas a nossa tradução aqui, no trecho quando diz transformados em servos de Deus, a nossa tradução poderia estar assim, transformados em escravos de Deus, escravizados a Deus. Eu quero então que você comece a pensar nessa palavra no lugar de servo, que pode ser uma tradução, mas não é a palavra que estava no sentido original, escravo. Lembre-se, Paulo escreve uma igreja na capital do império, onde existiam milhares de escravos. Mas nenhuma pessoa gosta de ser chamado de escravo. Essa palavra, principalmente nos nossos dias, ela é ofensiva. Para muitos ela é imoral. E ela é intolerante, não podemos usar, ela é carregada com maldade, ela é preconceituosa, mas é exatamente esse texto, no grego doulos, que Paulo está escrevendo e fala ainda que essa escravidão não é uma escravidão, como ele vinha falando até agora, não é uma escravidão que o diabo faz, mas é uma escravidão ligada ao próprio Deus. Percebam que ele junta essa palavra que ninguém quer falar, que é ao nome de Deus, escravos de Deus. Mas os cristãos de hoje, você, nós, nos olhamos assim? Quando alguém pergunta qual a sua relação com Deus, se bem que ninguém faz essa pergunta, né? A pessoa fala, que religião que você é?
eu sou evangélico, eu sou cristão, eu sou crente. Mas tem alguém por aí falando assim, olha, eu sou cristão, eu sou um escravo de Cristo. Você tem visto isso? Eu sou escravo de Deus. Porque nós cantamos aqui que nós fomos comprados. E quem é comprado, então tem um proprietário, tem um dono. Mas, como eu disse na oração introdutória, nós temos negligenciado essa identidade que vem de Deus para nós. Nós somos literalmente escravos de Deus. A questão é, olhando francamente para você, para a sua vida, a maneira que você e eu vivemos, nos identifica verdadeiramente como escravos de Deus, ou não, eu creio em Jesus, mas eu vivo como sendo dono de mim mesmo. Qual das duas respostas é a sua vida? Você sabe qual é a resposta. É a segunda. Nós cremos em Deus, nós queremos o perdão de Deus, queremos as bênçãos de Deus, mas a nossa vida, a maioria de nós não se identifica como alguém que foi verdadeiramente comprado por Deus, e que agora não é chamado mais para viver conforme a sua vontade, porque foi pagado um preço por cada um que está aqui nessa noite e confessa Jesus, e esse preço é o sangue de Cristo. Se você é cristão, eu tenho que dizer para você, você custou para Deus o sangue de Jesus. Por isso que entender que você é um escravo é entender que você tem dono. Mas nós gostamos muito de pensar que Deus é nosso dono quando coisas ruins vêm contra nós, contra inimigos. Quando perigo vem, a gente fala, Senhor, nos protege. Sim, mas nós vivemos esse senhorio. Nós entendemos que nós de verdade somos literalmente escravos quando nós estamos decidindo a nossa vida, quando nós estamos traçando objetivos, quando estamos fazendo negócios. Nós lembramos quem nós somos, quem é o nosso dono, quem no final que vai receber o relatório, a prestação de toda a nossa vida, não é o Senhor, mas muitas vezes nós estamos vivendo como se nós nunca fôssemos prestar conta de tudo que nós estamos fazendo, decidindo, andando, negociando, vivendo. Temos negligenciado quem nós, por natureza, somos, escravos de Deus. Entender e praticar quem nós somos de verdade vai trazer de volta para muitos corações a verdadeira liberdade que Cristo nos deu, porque só é quando nós fazemos a vontade de Deus e entregamos a nossa vida em serviço amoroso, por gratidão a Deus, é que de verdade vivemos em paz e a ansiedade começa a diminuir na nossa vida. Porque Jesus nos perdoou e nos chamou para um longo caminho, que existe sempre uma placa à margem dessa estrada, chamada obediência, e passa mais quilômetros a mesma placa, obediência. É um longo caminho de obediência, continuar obedecendo, fazendo a vontade de Deus, aprendendo que se eu sou escravo, eu sou chamado para servir o Senhor, aprendendo que, então, siga-me, como Jesus disse para muitos na Escritura, siga-me, quer dizer, renuncie a sua vontade,
Você nessa noite está disposto a renunciar aos seus planos, os seus sonhos, os seus objetivos, aquilo que você acha que é bom para você, para fazer o que Deus chamou você para ser, para fazer? Porque no final, os escravos de Deus, como diz o verso, recebem o quê? A vida eterna. Enquanto aquela escravidão que nós estávamos antes, sendo servos, escravos do diabo, se você continuar aí, ele vai falar para você que o salário do pecado é a morte. Então tem uma escravidão de Deus, que te dá a vida eterna no final, te dá coroa, te recompensa, que te alimenta, que te protege. E tem outra escravidão, que faz você viver no pecado como um hábito, e o mundo nem percebe, mas no final, o preço disso, a chegada é o inferno, é a morte espiritual definitiva, sem saída. E diga a vocês, não tem outro lugar, não tem outra maneira. Ou você está sendo um escravo de Deus, ou se você não tem Cristo, você é um escravo do diabo. Paulo está dizendo isso aqui para os romanos, e ele está na capital do império, e tem um monte de escravos, que vão ouvir a leitura dessa carta, quando essa carta vai chegar em Roma. 20% de toda a população do Império Romano todo era formado por escravos. Por isso que uma das causas da queda do Império Romano do Ocidente, no ano de 476, com as invasões bárbaras, uma das causas é a crise na questão da economia ligada aos escravos. Eles eram uma peça fundamental na economia do império. Sem eles, o império quebrava, como quebrou. Mas outras coisas que nós temos que lembrar, esses escravos, eles tinham um dono, e esse dono tinha que proteger, tinha que alimentar esses escravos. Escravos naquela época, eu estou falando no século I, depois de Cristo, era considerado um patrimônio, era um bem. Você poderia ser rico conforme a quantidade de escravos que você possuísse. Existiam os escravos rurais, com uma vida muito mais dura, difícil, e também existiam os escravos urbanos, que acabavam trabalhando em lojas, comércios e oficinas daquela época. E todo escravo, aqueles pelo menos mais espertos que entenderam o sistema de escravidão da época, eles queriam agradar o seu dono. Por quê? Porque quem sabe se ele tivesse ali vários anos, fazendo toda a vontade do seu dono, lá na frente esse dono poderia olhar para ele e falar: nossa, você me serviu por tantos anos com fidelidade, com obediência, e agora eu vou dar a alforria, você vai ficar livre. Ouvindo essas coisas, talvez agora comece a fazer sentido. Por que Paulo está falando que os crentes são escravos? Depois você entender um pouquinho como que era essa cultura de escravidão daquela época. Porque se referia aos crentes como escravos. E aí você começa a pensar, bom, Paulo, quando fala com a igreja de Roma, que eles são escravos de Deus, eles estão ali, eles são escravos, eles têm dono. Então eles começam a entender, poxa, se eu sou cristão, se eu creio em Cristo, Cristo é o meu dono, Deus é o meu dono. Então a primeira coisa que a gente precisa ligar, o que Paulo está querendo mostrar, vocês têm um dono. E agora olha interessante como começa a fazer sentido. Se Deus é o teu dono, ó escravo de Cristo, Ele alimenta você,
não é o seu trabalho. Ele protege você, não é toda a segurança que o dinheiro pode pagar, é Ele que protege você, porque Ele é teu dono, porque Ele te comprou, como diz várias músicas, Ele te comprou com o sangue de Jesus, com algo que não pode ser corroído, com algo que não pode sofrer nenhum tipo de inflação, porque é um preço eterno, a vida do Filho de Deus. E por outro lado, Paulo está querendo incutir na mente deles: olha, escravos romanos, como vocês têm um dono, o Senhor é o nosso dono. Vocês não servem o Senhor lá na sua casa? Sim, sirvam a Cristo, entreguem suas vidas a Deus, porque Ele comprou vocês. Percebam como a analogia de Paulo começa a fazer todo sentido quando nós olhamos mais de perto a nossa verdadeira vida espiritual. Nenhum crente pertence a si mesmo. Deixa eu falar para você, você não é seu, você não pertence a você, você pertence a Deus. Se você crê em Cristo, você pertence a Deus. Ele comprou você, Ele atraiu você com laços de amor, como diz o profeta, Ele transformou toda a sua vida. E tem um ponto inusitado aqui. Quando você olha para a escravidão humana, você percebe que o escravo, ali na época de Paulo, eles são escravos e eles lutam para serem fiéis, obedientes ao seu dono, ao seu senhor, para que no final eles alcancem liberdade, quem sabe. Mas quando nós olhamos a escravidão de Deus, é diferente. Olha o versículo, volta para a escritura, olha o verso 22. Agora porém, então, alguma coisa para trás. Mas agora, vocês foram o quê? Libertados do pecado, transformados, e aí vou dar a tradução do original, em escravos de Deus. É diferente a escravidão de Deus, por quê? Porque para se tornar um escravo de Deus, de Cristo, primeiro eu sou tornado livre pelo meu dono. É o contrário da escravidão humana, onde ele é escravo e ele busca a liberdade. O cristão não. Quando ele entra na vida de verdade com Deus, ele é feito livre, porque ele era escravo do diabo, fazia a vontade do diabo e vivia preso ao pecado. Mas agora Paulo está dizendo que libertados do pecado, transformados em servos de Deus, que é escravo de Deus. Quando você olha aqui a expressão, agora porém, mas se agora você tem que entender que você foi chamado para ser escravo de Deus, e ele está falando de agora, para frente, mas e o ontem? Se o agora, ele falando que a igreja, vocês são escravos de Deus, mas antes, quem vocês eram antes? No ontem, eles eram escravos, como eu já falei, do diabo, por meio do pecado. E percebam que aqui, eles não achavam que eles eram escravos do pecado. Por quê? Eles falavam, não, eu faço a minha vontade. E esse é o grande engano da humanidade. As pessoas que estão sem Cristo, sem a liberdade que vem de Cristo, elas pensam que estão tomando todas as decisões por si mesmas, mas no final elas fazem o quê? A vontade do diabo. E como nós provamos isso? A vida de pecado delas. Elas vivem diariamente, de maneira contumaz no pecado. Se você é um cristão, você estava morto, e não havia vida em você por causa do pecado, mas
como diz a expressão, agora porém, o que aconteceu? Cristo nos libertou do poder do pecado e nos libertou da condenação do pecado. Olha o verso 14 do mesmo capítulo 6, porque o pecado não terá domínio sobre vós. Eu posso também falar aqui, o pecado não terá poder sobre vós. Por quê? Porque nós somos libertos para quê? Para poder agora, sendo livres, fazer a vontade de quem? Do diabo? Não, eu fui libertado da vontade do diabo. Para fazer a minha vontade? Não, para fazer a vontade de Deus, porque Ele me libertou, Ele me comprou, então eu sou dele. Por isso somos escravos. A liberdade é a primeira coisa que um cristão recebe quando ele nasce. Mas naquela época, os filhos dos escravos nasciam escravos. Mas um cristão quando nasce, se ele nasceu, é porque o Espírito Santo veio na vida dele. E a Bíblia diz que onde há o Espírito, aí há liberdade. A Bíblia ainda diz assim, esse versículo poderoso: se o Filho vos libertar, se o Filho, é uma condição, se o Filho vos libertar, verdadeiramente sereis livres. A vida cristã começa com liberdade. Por isso que é um grande engano falar que quando nós cremos na eleição, Deus estivesse tirando a escolha das pessoas olharem para Jesus, após a vinda do Espírito, dando vida espiritual, e então essas pessoas, os crentes, livremente decidindo-se a confiar somente em Jesus. Por quê? Porque eles são livres. Então livremente eles colocam a fé em Jesus. Por que não cria antes? Porque era escravo do diabo. E o diabo não vai deixar ninguém colocar fé em Jesus. As garras do diabo estão nas pessoas. Mas, se então fomos libertados do pecado, então agora, quem nós somos? Se nós não somos mais escravos do pecado, então, somos donos de nós mesmos? Ou somos propriedade de Deus? Todo cristão foi comprado por Jesus. E é por isso que, sendo comprado por Jesus, nós podemos experimentar a verdadeira liberdade. E essa é a verdadeira liberdade. Mas aí quando você olha de novo o texto, tem alguma coisa que parece estranho. Olha de novo o verso 22. Agora, porém, libertados. Liberdade. O texto está falando de liberdade, de ser livre. Mas em seguida, no mesmo verso, Paulo fala de ser escravo. É um paradoxo. E aí, o homem sem o Espírito não vai entender isso. Mas como que então Deus liberta alguém e esse alguém fica escravo? Porque aquele que é verdadeiramente livre, pelo conhecimento de Cristo, ele é comprado, ele é chamado para viver a vontade de Deus. E qual é a trajetória de um escravo? Qual é a nossa trajetória? Qual é a nossa trajetória como cristão? Bom, primeiro todos nós éramos escravos do pecado, servíamos o diabo. Mas então Cristo vem e nos liberta. E como que Ele nos liberta? Ele nos compra com o seu sangue. Então a primeira coisa importante, para mostrar o ponto, que se você é cristão, você é um escravo de Deus. Primeiro ponto, você é um escravo de Deus, porque a Escritura diz em vários lugares que você foi comprado. O preço, a vida de Jesus. Esse é o primeiro ponto. Você foi comprado. Você custou algo para Deus. Deus criou você, mas o diabo enganou você. Mas Deus então reouve você
por meio de um pagamento, a vida do filho dele na cruz. Uma segunda coisa, se eu então fui comprado, alguém me comprou, então agora eu tenho uma identidade, eu tenho um dono. Quem é meu dono? Deus é meu dono, é a minha identidade. Mas que identidade que a gente quer ter como cristão? O que as pessoas falam quando elas vão falar que elas pertencem a Deus? Ninguém fala, eu sou escravo de Deus. Essa fala é de Paulo, quando ele fala que eu sou escravo de Cristo. O próprio Jesus fala que ele era, em Filipenses, que ele era um servo, que veio fazer a vontade de Deus. Mas o que as pessoas falam geralmente? Vocês sabem o que elas falam. As pessoas, quando querem exaltar a relação com Deus, o que elas falam? Eu sou filho do rei. Não está errado. Mas percebe como a gente sempre foge desse compromisso de obediência, de renúncia e de entregar de verdade a nossa vida a Jesus. A minha identidade, então, e a sua, se você é um cidadão do céu, você é um escravo de Deus. Mas a minha questão é, até o final do sermão, você vai estar convencido de que você não está vivendo como escravo de Deus? Ou seja, a maioria de nós não está vivendo conforme Deus planejou? Esse é o ponto. Esse é o confronto da palavra com o seu coração nessa noite. Então volto na introdução. Muitas vezes estamos vivendo como se fôssemos donos de nós mesmos. Por isso que tomamos as decisões conforme o nosso próprio coração, que a Escritura diz que é enganoso, desesperadamente corrupto. Por não entendermos que somos escravos de Deus, mas somos donos de nós mesmos, com a nossa fé salvadora em Cristo, o que nós procuramos? Benesses, direitos, só bênçãos, conforto. E quando alguém pede algo mais, quando tem que oferecer a outra face, não. Por quê? Porque não é isso que está no nosso coração. Fala, não. Nós não nos vemos como escravos. Esse é o nosso problema. Esse é o seu problema que o Senhor está trazendo diante de você nessa noite. Nós não estamos vivendo como escravos de Deus. Mas você foi comprado para isso. Foi pago um preço por você. E aí fica aquela ideia, mas por que Deus então me deixa viver fora do propósito, ó pregador? Porque eu acabei de falar, porque você é livre. Mas você está usando a liberdade de maneira errada. Mas uma hora vai prestar contas. Então não é melhor a gente se arrumar agora? Não é melhor a gente rever nossa vida agora? Dá tempo. Quanto tempo? Eu não sei quanto tempo até a gente morrer, mas dá tempo. Dá tempo de se arrepender desse estilo de vida que não nos mostra como escravo. E se nós não somos escravos, nem no nosso coração, nem um para o outro, vocês acham que nós vamos de verdade ser uma igreja que serve a cidade? Não vai. Não vai. Porque uma característica de um crente que não se entende como escravo de Deus é que ele não serve nem na casa dele. Não vai servir a casa dos outros coisa nenhuma. Não vai servir na igreja também coisa nenhuma. Ele só serve aos seus próprios interesses. Porque não se vê como escravo. Essa é a verdade. Essa é a avaliação que eu tenho que chegar sobre nós. Fui comprado. Sou escravo, tenho um dono. Qual é o meu chamado? Fazer a vontade de quem me comprou. A vontade de Deus
é que nós façamos a vontade dele. E aí reside a verdadeira liberdade. A verdadeira liberdade é levar você a fazer exatamente o que Deus quer. Isso é ser livre. Porque toda vez que você peca, você mostra que ainda você está preso ao seu malvado coração, que não faz você agir conforme a vontade de Deus. Isso só vai acabar quando nós tivermos um corpo glorificado. E uma outra característica do escravo é que quando a pessoa entende que ela é escravo, ela se torna disponível para servir aonde chamar. Por que tem tanta dificuldade? Por que às vezes você tem tanta dificuldade de servir a Deus? E você sabe que você podia servir. Você sabe os dons que Deus te deu. Você sabe que não é falta de tempo. Você tem tempo. Todo mundo tem tempo. Não é falta de dom, você tem o dom. Falta disposição, falta entendimento de quem você é. Se você é um cristão, você é um escravo de Deus. Você tem que se dispor a servir o seu Senhor. Senão você não está pensando conforme a sua identidade cristã. Jesus veio como o quê? Jesus, ele diz lá no Evangelho de Marcos, ele não veio para ser servido, mas ele veio para servir, para dar a sua vida em resgate, para comprar essas pessoas. Mas ele sabia quem ele era. Jesus sabia que ele era o Filho de Deus, mas mesmo assim, qual era a identidade marcante de Jesus na terra? Eu sou um servo. Eu faço a vontade do meu Pai. Todo mundo queria ouvir o que Jesus ouviu. Tu és o meu filho amado. Quem aqui não quer ouvir uma voz do céu para você dizendo: tu és o meu filho amado, e Deus falando com você? Todo mundo quer ouvir isso. Mas quem quer viver no estilo de Jesus e ser um escravo para Deus, ser um servo para Ele, estou disponível, como diz lá o profeta Isaías: eis-me aqui, envia-me a mim. Quem está disposto? Quem quer fazer a vontade do Pai? Quem quer fazer a vontade de Deus? Jesus andou com humildade na terra, ele servia as pessoas, ele fazia a vontade de Deus, ele sempre estava disponível para levar Deus às pessoas. Aplicações práticas. Primeira coisa que você precisa praticar dentro de você, para você poder caminhar, para entender e viver como escravo de Deus. Porque eu vou repetir aquilo que eu falo para muitos de vocês. Vocês só têm uma vida para servir a Deus, e uma hora vai embora, ok? Você só tem uma vida para servir a Deus. Olha lá o que você vai fazer com essa vida que Deus te deu. Mas a primeira coisa que eu preciso fazer dentro de mim, para mim poder entender que eu sou um escravo de Deus, está aqui no verso 22, libertados do pecado. Eu preciso crer que o perdão de Deus é total, que Ele pagou todas as contas, que aquele pecado terrível que você cometeu, o sangue de Jesus perdoou, tirou a culpa. Quantos de vocês aqui nessa noite, de mulheres também, que estão presos, que não vão servir a Deus porque estão ainda sem entender o Evangelho, presos em culpas de pecados do passado,
e não consideram que Deus deu o Filho dele para perdoar os pecados, e aí vive uma vida cristã, carregando a culpa que Jesus pagou na cruz. Não viva assim, porque enquanto você não entender que todos os pecados foram perdoados, você não vai se sentir em paz com Deus, livre com Deus, para falar: Senhor, eu estou aqui, aonde o Senhor quer me usar, me usa. Não vai fazer. Por quê? Porque o sentimento de culpa vai te bloquear toda hora, e você vai falar: Deus não me aceita, não vai dar certo, isso não é para mim, eu já perdi a minha chance. A Bíblia não fala isso, a Bíblia não fala isso, o diabo fala isso. O diabo fala isso na sua cabeça toda semana: não, fica como você está, não, você fez aquilo, não tem mais jeito para você. O Evangelho é o poder de Deus para perdoar os nossos pecados, mas então eu preciso crer, eu preciso receber pela fé a graça de Deus que me perdoa todos os pecados. Creia no perdão de Deus de todos os pecados. Seja livre primeiro, porque a primeira coisa para poder ser um escravo de Deus, eu preciso primeiro ser liberto. Já foi liberto do pecado, mas às vezes a culpa do pecado está aí ainda. Não, Jesus pagou o preço disso. Esse é o Evangelho. Ele pagou toda a conta. Mas essa mentira atrapalha você. E lembre-se, os escravos de Deus são motivados não pela recompensa. Eles são motivados a servir pela gratidão. Eles sabem o que Deus fez por eles, e eles são movidos pelo amor. É isso que move o escravo de Deus, não por uma obrigação. Tanto é que, como eu falei, muitos de nós não estão servindo a Deus. Percebem? A sua liberdade, você está usando a sua liberdade. Segunda aplicação. Agora que você já entendeu que na cruz Jesus pagou o preço de todos os pecados, e esse pecado que fica aí te visitando de tempo em tempo, muitas vezes é o diabo ou você. Mas agora que você está entendendo que você é declarado justo por Deus, que você é de verdade livre para viver uma nova vida com Deus, uma segunda coisa para me entender e viver como escravo de Deus, eu preciso pensar como escravo. E a gente não pensa como escravo. Por quê? Porque você é dono de si mesmo. Enquanto você não mudar, não deixar o Espírito mudar essa ideia errada sobre você mesmo, que você é dono de você mesmo, como é que você vai de verdade olhar para Deus e falar: Tu és o meu dono, faz o que o Senhor quiser com a minha vida? Mas eu tenho medo, Senhor, quando eu falo isso. É normal ter medo. É normal ter medo. Você tem um dono. Deus manda em você. Muitas vezes a gente acha que Deus está dando orientação. Não, Deus manda. Ele manda. Ele é Senhor da vida. Ele é Senhor na morte. Ele manda. Ele é soberano. Ele é o Todo-Poderoso. Nós precisamos entender esses textos, a Bíblia, quando fala de quem Deus é, porque daí vai ficar mais fácil de você entender. Ele é meu dono. Ele manda em mim. Eu tenho que fazer o que Ele quer, não o que eu quero, porque Ele é o meu dono. Só quando você começar a entender isso, que você é literalmente dele, é que as suas ações vão mudar. Primeiro tem que mudar a visão que você tem de você. Isso é uma coisa que acontece também dentro de você. O orgulho não te deixa ter uma visão de escravo. A humildade te ajuda a ter uma visão de escravo. Vocês já perceberam quantas vezes a Bíblia fala que Jesus era
humilde, e ele fala o quê? Aprende de quem? De mim, porque eu sou humilde, porque eu vim para servir. Nenhum escravo vive para fazer a sua própria vontade. Por quê? Porque quando a pessoa vive assim, ele não é um escravo de verdade. Agora olha para mim. Se você faz tudo que dá na sua cabeça, se você faz tudo que está no seu coração, você está com um problema sério com Deus. Sério. Pode ser até que isso, algumas vezes, seja até um juízo de Deus. Porque a pior coisa que Deus faz com o ser humano é deixar ele seguir o coração dele, que leva para todos os precipícios desse mundo caído. Nós temos que parar e pensar, eu não posso continuar vivendo, fazer tudo o que eu penso, achar que o meu planejamento no final sempre vai dar certo, porque Deus abençoa. Não. Muitas vezes Deus abençoa, muitas vezes Deus tem que entrar e corrigir, muitas vezes Deus tem que reparar, Deus tem que te livrar. Mas muitas vezes Deus deixa a gente quebrar a cara. Por quê? Porque a gente não pergunta para Ele: Senhor, Tu és o meu dono, o que eu faço? Como é que a gente vai começar a agir como escravo? Se a gente começar, tudo que for fazer, colocar em oração diante de Deus. Senhor, o que eu faço? Senhor, eu faço isso. Senhor, está parecendo que é tão bom isso, mas Senhor, fala comigo. Senhor, me mostra na sua palavra. Senhor, usa conselheiros. Senhor, usa o pregador. Senhor, eu preciso, fala comigo. Quantas vezes a gente toma decisão importante na vida sem falar com Deus? O que mostra isso? Não tem mente de escravo. Não olha que Deus é dono seu. Se eu perguntar para vocês, qual é o seu objetivo de vida? Você vai lá e escreve o que você quer. Quando a gente vira e fala assim, Senhor, me perguntou qual é o meu objetivo de vida. Senhor, eu quero ser um advogado brilhante. Senhor, eu quero ser um orador invencível na tribuna do júri. E eu estudo, Senhor, e eu faço os melhores cursos, Senhor, mas Senhor, o que o Senhor quer que eu faça? Filho, eu chamei você, primeiro para cuidar bem da sua casa. Lembra, ama essa mulher, sabendo que você é meu escravo, então eu cuido dela através de você. Cria esses meninos e essas meninas, sabendo que você é meu escravo. Cria eles para mim, não cria para você. Não cria segundo o seu coração, meu filho. Cria segundo o meu coração a minha palavra. Não cria segundo a cultura do mundo. Cria segundo a palavra, o evangelho, a justiça que vem do céu. Meu filho, você quer ser um advogado brilhante, mas eu te chamei para dar aula para criança na igreja. Eu te chamei para isso, filho, e quando você dá aula para elas, você vai plantar as primeiras verdades, filhos, e naquelas crianças eu vou levantar pastor, eu vou levantar ali, eu vou levantar, filho, um advogado. Ali vai ter criança que vai fazer o que você queria, mas filho, eu sou o seu dono, você sabe, né? Eu tenho o que é melhor para você. Quando nós começarmos a pensar um pouco mais assim, a gente vai entender o que é ser escravo de Deus. Pessoal, a gente não pode mudar de uma cidade sem falar com Deus. A gente não pode. Você não escolheu onde você nasceu, querido. Você nasceu onde Deus escolheu. Você não escolheu família. Você não escolheu seu homem, sua mulher, Deus escolheu. Então a gente precisa pensar como escravo, que vai fazer as coisas e falar, Deus, outra coisa aqui, para os jovens, você é um jovem de Deus, você é um escravo de Deus, jovem, você não pode casar com quem você quer, não pode.
Lá fora pode, casa lá com quem quer. Um escravo de Deus não pode. Ele tem normas, ele tem regulamentos como que pode casar. Primeiro, ele é um escravo de Deus. É um escravo, um homem, só casa com escrava. É escravo com escrava, não casa separado. Deus é escravo? Sim ou não? Faz a vontade de Deus? Sim ou não? Tem que fazer a vontade de Deus, percebe? Aí dentro, da família, aí você escolhe, mas ainda assim, se você conversar com Deus, ele fala assim: filha, pode ser que aqui não seja muito boa, filha, você não quer me servir muito, filho, e essa moça aí, ela quer me servir muito, eu vou deixar ela para outro, que vai ter ali a mesma intensidade de exposição, então vamos em outro lugar, aqui não vai dar certo para você não, senão ela vai ter que ficar te puxando para a igreja. Vai escolher uma faculdade, coisa importante, vai escolher com aquilo que vai trabalhar o resto da vida. Não importa o que Deus pensa. Não vamos buscar conselho com Deus. Vai começar negócio novo, não vai perguntar para Deus. Aí a gente fala que tudo é de Deus. A gente fala que tudo é de Deus, mas a gente usa aquilo como se fosse nosso. A gente não usa como... Você quer ver uma área onde mostra que nós não somos escravos de Deus? Dinheiro. Dinheiro. A gente não age como escravo na área financeira. Não age. A gente age financeiramente como a Escritura ensina, como o dono do dinheiro manda? Não. A gente não age. Pastor, tem dificuldade de entregar os dízimos, a oferta? Tem muita dificuldade. Por quê? Porque não se coloca como escravo. Por quê? Porque olha para tudo que tem e fala: eu ganhei esse dinheiro é meu. Mentira do diabo. Quer acreditar? Acredita. Quando a pessoa vem falar comigo, concurso público, sabe como que eu oro? Pode ter 10 mil candidatos, eu pergunto: quantas vagas tem? Uma. Senhor, tem uma vaga, essa vaga é tua. Senhor, está estudando, se aprove ao Senhor, dá a vaga para ele, não importa os 10 mil, todas as vagas são do Senhor. Você entende como muda? Tudo que você tem de dinheiro é de Deus. É de Deus. Como diz, dinheiro não tem nome de ninguém. Dinheiro muda. Mas Deus às vezes quer dar dinheiro para você. E tem para outros que Deus não dá dinheiro. Trabalha muito. Trabalha mais do que aquele que tem dinheiro. Mas Deus às vezes não tem aquilo para ele. Não quer dizer que Deus ama menos. Mas é o plano de Deus, a gente não entende tudo. Mas o que eu quero mostrar para vocês aqui é que nós precisamos olhar para todas as coisas entendendo: somos escravos de Deus. Os nossos filhos são de Deus. Os nossos bens são de Deus. Essa igreja é de Deus. As nossas crianças é de Deus. Os pregadores são de Deus. Nós precisamos começar a pensar como escravos. Que Deus é o nosso dono. Que nós temos que conversar com Ele para fazer todas as coisas. Nós erramos muito quando agimos como se fôssemos os nossos donos. E vocês, cada um das famílias sabe, tantos prejuízos que a gente tem quando a gente anda como se fosse dono de si mesmo. Um verdadeiro escravo de Deus é alguém que verdadeiramente foi libertado do pecado. Ele entende que ele foi totalmente perdoado e não há mais culpa sobre ele, porque ele agora é justo diante de Deus. Não pelo que ele fez, pelo que Cristo fez. E agora, ele se esforça para agradar a Deus. Porque ele quer fazer a vontade de Deus. Ele erra, mas ele quer fazer a vontade de Deus. Às vezes ele atrasa, mas ele quer fazer a vontade de Deus. Ele quer servir a Deus. Ele entendeu que ele só tem uma vida. Só tem uma vida, gasta ela com Deus. Escuta, gasta a sua vida para Deus. E eu te garanto que lá no céu
você não vai passar constrangimento nisso. Faz isso, entrega a sua vida para viver para Ele, para servir Ele. Servir a Deus na família, na igreja, na sociedade, até que uma hora Ele te leva para a morada final, o céu, e você receba a vida eterna. Mas um último alerta, e aqui eu termino, um último alerta. Só tem 2 tipos de escravos no mundo: o escravo do pecado e o escravo de Deus. Se você tem vivido como escravo do pecado, busca Jesus nessa noite, porque a Bíblia diz que Ele liberta, e se Ele vir, Ele verdadeiramente liberta do pecado. E a prova estão aqui, quantas pessoas que foram libertas do pecado. Não continue vivendo escravo do pecado, porque o fim é a morte eterna. Seja um escravo de Deus, e você vai gastar a sua vida da melhor maneira. E no final, como diz o texto, o fim, você recebe a vida eterna.